Olá, tudo bem? Eu tô aqui no ateliê oral, onde eu me cuido, vocês sabem, eu na verdade me cuido, eu falo me cuido porque eles não cuidam só do meu sorriso, eles cuidam de mim há mais de 15 anos, muito tempo. E hoje a gente vai falar sobre o tratamento dentário para as crianças, que é um tratamento muito específico. E vocês sabiam que na verdade eles cuidam das crianças na barriga das mães ainda? Eu não sabia, para mim realmente é uma novidade. E a gente vai falar dos vilões, dos alimentos que são vilões para as crianças, de muito mais. Doutor Gabriel, tudo bem? Tudo bem, e você? Você parece uma criança grande. Eu sou uma criança grande. A criançada gosta de criança, né? Na verdade, é isso que a gente precisa para conseguir lidar com o público infantil. Precisa ter uma empatia com essas crianças, com esses pais Precisa ter paciência. Muita paciência. Não só com as crianças, como também com os pais, às vezes. Eu acho que com os pais mais do que com as Muito crianças. mais. E dá até para entender, porque há situações que realmente exigem uma condição psicológica dos pais, um sofrimento dos pais por condições específicas de doenças, de traumas dentários sérios, e os pais realmente ficam muito preocupados com aquela situação. Você não quer que seu filho sinta dor, né? A pior coisa é você ver que Exatamente. seu filho sente dor, então acho que tem muito essa preocupação, né? Sim, sem dúvida, é muito comum e isso a gente, especialista em odontopediatria, é muito treinado, porque eu sempre digo o seguinte: fazer um procedimento dentário em um dente de leite é corriqueiramente mais fácil do que em qualquer dente permanente, exceto pela pessoa que carrega esse dente, que é uma criança, exceto pelos pais que cercam essa criança. Então, a situação, na verdade, envolve todo o aspecto psicológico e não só o tratamento técnico. Bom, vamos falar por exemplo, dos alimentos que são vilões para as crianças em relação à saúde bucal. Tem esses alimentos? Por exemplo, açúcar é o grande vilão Sim, ou não? é o grande vilão. A cárie é uma doença totalmente açúcar dependente. Sem carboidrato não há cárie, tá? A cárie ela só acontece quando o esmalte do dente é esfarelado por um ácido produzido quando a bactéria consome um carboidrato. E quanto mais refinado, mais próximo da sacarose, maior o risco. Então todos os doces, refinados, salgadinhos, bolachinhas ou açúcar mesmo, são muito cariogênicos, só que também quando consumidos com uma frequência alta. Porque o consumo de doces esporádicos, em festinhas, na casa da vovó e tudo mais, raramente vão causar cárie em qualquer pessoa e também nas crianças. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Agora, a escovação é super importante os pais estarem acompanhando sempre, Muito né? importante você falar nisso, porque as crianças, você não vai exigir que uma criança de 2, 3 anos tome banho sozinha, se troque sozinha, porque ela não tem uma condição motora para isso. E para escovar os dentes, muito menos. Por isso, por volta dos 7 anos, a gente julga importante que os pais tomem essa conduta. Conta pra gente quais são as novidades nessa área infantil. Tá. Você comentou em relação ao atendimento da gestante, né? É super importante. Com isso, Na verdade, a gente trabalha muito com isso, com o pré-natal odontológico, né? Veja só que interessante. A gente já tem comprovações científicas de que infecções bucais, infecções gengivais, principalmente severas, periodontite, quando há muito sangramento, isso se dissemina para o resto do corpo. Isso qualquer pessoa, tá bom? Quando é uma gestante, você tem uma outra unidade com outro bebê. E essa infecção, ela percorre todo o organismo e se instala no líquido amniótico. Então, essa doença periodontal está associada pelos estudos com o parto prematuro, com a pré-eclâmpsia, que é um tipo muito sério de hipertensão. Isso, exatamente. Essa associação científica existe, né? Por isso, uma gestante tem que tomar cuidado com a saúde bucal. Por isso que o Ministério da Saúde colocou o odontograma, que é a avaliação odontológica, dentro da carteira de pré-natal médico. Todo médico não deve fazer avaliação odontológica porque ele não tem esse conhecimento, mas ele deve indicar para todo dentista. Toda gestante tem que passar no dentista. E isso de associações importantes de pediatria, de obstetrícia mundiais. Ou seja, é uma coisa muito bem estabelecida, o cuidado odontológico com a gestante. Fora a condição bucal dela, que é muito importante, o cuidado que ela tenha, a gente também aproveita o final da gestação para oferecer as primeiras orientações sobre os cuidados bucais com o neonato, né? Se ela for usar chupeta com o bebê dela e ela aparecesse no nosso consultório com um filhinho com 2 anos de idade, 1 ano e meio, tá tarde demais. Se ela usou chupeta da forma errada, em muitos casos já há alterações. Mas como assim usar chupeta da forma errada? Já não é errado? Não necessariamente. Explica pra gente. Olha, também não sabia disso. Há muitas controvérsias. Via de regra, se você puder evitar, melhor.
mas há muitos estudos que correlacionam e por isso associações de pediatria mundiais recomendam que a chupeta seja usada para dormir até 1 ano de idade, porque há uma forte prevenção do risco de morte súbita do lactente, que é uma situação onde os bebês aparecem no ambiente do sono mortos, né, sem nenhuma cena de crime, sem nenhuma situação. Os bebês, quando dormem com a chupeta, eles têm uma prevalência menor de morte súbita. O que a chupeta, como ela protege? Supõe-se, né? A gente não tem como provar isso. Supõe-se que as principais formas sejam o seguinte: quando a chupeta está na boca, ela prende a língua na base e não deixa a língua cair para a garganta e ter uma asfixia. Quando a criança vira de bruço, que é o maior fator de risco para morte súbita, a criança dormir de bruço, se ela for colocada de ladinho pela mãe, o que não é raro, não é indicado, mas não é raro, e ela virar de bruço, o escudo da chupeta impede que o nariz seja obstruído, e entendeu? Ela não respira. Isso, exatamente. Parece que a criança fica mais responsiva com a chupeta na boca, se ela tiver um problema. Então são as suposições do porquê a chupeta diminui a prevalência. É bom deixar claro que, por outro lado, em contrapartida, há uma controvérsia sobre o problema que a chupeta possa causar no primeiro mês de vida em relação à confusão do bico. Não há uma certeza, mas as crianças poderiam se desestimular do aleitamento materno pelo fato de estar com a chupeta. Não é uma certeza absoluta, mas por isso, se puder evitar, principalmente no primeiro mês, até estabelecer legal o aleitamento materno, valeria a pena. E o que é pior, chupeta ou dedo? Excelente pergunta. Eu não vou saber te responder, porque não há essa resposta na literatura. Mas a gente vê que o problema do dedo é a remoção. A chupeta, por mais difícil que seja, uma mãe que cansou da chupeta e viu uma alteração óssea no filho, toma a seguinte decisão: amanhã ele não usa mais e joga tudo no lixo. E com o dedo não existe isso. Quando você usa o dedo ou a chupeta em excesso, né, vale lembrar isso, porque usado com pouca frequência ou com pouca força, eles podem não fazer mal, você tem deformidades ósseas específicas. Geralmente, essa parte anterior da maxila, a parte de cima da boca, ela é projetada para frente. Sacada aqui. Isso, essa parte aqui, ela é projetada para frente e ou para cima. Isso traz uma deformidade, que você olha a criança mordendo, ela morde os dentes do fundo, mas os de cima que estão para frente. Entendeu? Ou para cima, porque o osso foi deformado. E o importante é que os pais sempre tenham a dúvida: mas meu filho tem só 3 anos e os dentes são de leite, assim como a preocupação com os dentes em si. Mas não é o dente que foi alterado, é o osso. Por isso que a correção tem que ser feita, porque essa arcada se perpetua para o adulto. Se não for corrigido. Ela vai ter que usar aparelho para corrigir. Sim, só que quando você vira adulto, você para de crescer. E esse remodelamento ósseo é muito mais complicado. Então, os tratamentos ortodônticos clássicos de posicionamento de dentes, eles não são possíveis. Você vai alinhar dentes num osso que está deformado. E ainda se coloca bastante aparelho em criança? Muito, cada vez mais, viu? Cada vez mais, porque justamente se sabe dessas alterações que não são raras e se sabe como corrigir isso desde muito cedo, a partir dos 3 anos, 4 anos. Então, para não chegar, por exemplo... Porque às vezes o adolescente, né, 14, 15 anos, aí fala, tem que usar aparelho. E aí fala, gente, eu vou pagar um mico, mãe, pelo amor de Deus. Porque, né, já tem os amiguinhos que vão tirar sarro dele, não sei o quê. Exatamente. A fase que já tá paquerando, então é mais difícil pro adolescente. A gente sempre enxerga isso. Por incrível que pareça, crianças com 4, 5, 6 anos se adaptam muito bem aos aparelhos. Muito bem. Eles gostam, tem bichinhos, tem cor, tem o nome deles. Não que seja fácil de usar. Eles têm os problemas que as crianças mais velhas têm, os adolescentes têm. Mas eles se adaptam, a correção é rápida. De modo que quando a dentição permanente vem, a arcada já está corrigida. Doutor Gabriel, a dieta da gestante pode prejudicar a dentição do bebê? Não, diretamente não. O que a gente sabe por alguns estudos é que há sim uma dieta muito adocicada, isso pode passar um pouquinho para o paladar do bebê futuramente. Não é uma pesquisa tão simples de comprovar, mas há indícios. Mas principalmente o que acontece é o seguinte: uma pessoa, uma mulher e uma gestante que tem hábitos alimentares inadequados do ponto de vista de cárie, ela transmite esses hábitos para o filho. Então, não é que a dieta dela durante a gestação fez mal, mas é que o hábito que ela vai ensinar para o filho dela de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos é errado porque é assim o dela, entendeu? Então é nesse ponto de vista. Mas enfim, muito obrigada pela entrevista, doutor Gabriel. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, eu que agradeço. Super bonito. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa série que a gente fez para o Ateliê Oral. Se curtiram, compartilhem e até o próximo. Um beijo para vocês.